noite a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Monsenhor Osmar, obrigado pela oportunidade, por estar representando a nossa comunidade paroquial como leigo nessa 7ª reflexão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Prezados irmãos e irmãs, que o Senhor possa alcançar o nosso coração de uma forma também direta, através dessa 7ª meditação da dor de Nossa Senhora. Hoje nós vamos meditar a sepultura e a solidão. E todas as vezes que nós vamos meditar é proposto uma leitura bíblica, e a nossa leitura está no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 38 em diante. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram então e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. Havia um jardim no lugar onde ele fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles despuseram Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, me permita em poucas palavras meditar essa noite a 7ª dor da Virgem Maria. Vemos então a sepultura e a solidão. Vemos então a sepultura, a pedra e Maria. Vemos Jesus, a pedra e Maria. E quão grande dor nós podemos meditar nessa noite, vendo esta mãe, que tanto amou, que tanto se doou para a salvação, sofrendo agora tamanha dor. É interessante que, antes da pedra ser rolada, a Bíblia diz que Nicodemos e José de Arimateia foram aqueles que prepararam o corpo de Jesus para a sepultura. O amor que aqueles homens tinham por Jesus superou o medo, porque a Bíblia diz que eles eram discípulos, mas em secreto. É interessante que nos últimos tempos não podemos deixar passar de lado essa meditação desse evangelho e entrar somente na dor de Maria. Quantas vezes temos a oportunidade de receber o corpo de Jesus e por pouca coisa nós não buscamos Jesus na Eucaristia. Há dias atrás, aqui nessa igreja, numa meditação, eu dizia sobre uma pequena jovem de 9 anos, chamada Imelda, que perguntava para as freiras o porquê que elas não morriam de amor pela Eucaristia, o porquê que elas não morriam de amor ao receber Jesus. Certo dia, conta-se que a Eucaristia saiu do sacrário e pairou sobre Imelda, aonde ela estava. O sacerdote saiu do altar e ali ele entendeu que era o momento de Imelda receber o corpo de Cristo. Naquele exato momento, enquanto Imelda recebe o corpo de Cristo, Imelda ficou por muito tempo numa única posição. Quando a freira foi tocar o corpo de Imelda, Imelda estava morta, morreu de amor. Porque, como diz a Bíblia, onde eu li para vocês, Imelda era uma sepultura nova, era alguém que estava aberta para receber o corpo de Cristo. Entrando então nessa segunda dor, nós vemos que Maria agora, separada por uma pedra, sofre as dores de uma mãe. E nós não podemos descartar grandes hipóteses de Maria estar em muitas lágrimas.
porque o sofrimento de Maria era muito grande. E é interessante que para nós, quando vemos e experimentamos a morte na nossa vida, na nossa família, com quem a gente ama, nós pensamos, acabou tudo, chegou o final. Eu tenho certeza que mesmo sofrendo, as lágrimas de Maria eram lágrimas confiantes, eram lágrimas de dor, sim, pela solidão de não estar com o seu filho Jesus mais ao seu lado. Mas era a lágrima de quem confiava em Deus. Maria tinha acesso às palavras do nosso Deus. Com certeza Maria tinha acesso à palavra que nós temos. Aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Nas Sagradas Escrituras, nós vemos uma mulher chamada Ana, que chorou na presença do Senhor, era estéril, e pelas lágrimas ela recebeu a graça de ser mãe. Nós vemos Ezequias, que tinha uma sentença de morte sobre a sua vida, que pelas orações e pelas lágrimas alcançou mais 15 anos de vida pela parte de Deus. Nós vemos também Marta e Maria quando perdeu o seu irmão Lázaro. Quando Marta encontra com Jesus, Marta fez uma coisa que Maria acabou fazendo mais tarde. Marta conversa com Jesus, Maria também conversa, mas Maria chorou e Marta não chorou. E quando Jesus vê as lágrimas de Maria, irmã de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus se comove, e lá está escrito o menor versículo da Bíblia, e Jesus chorou. Irmãos, as nossas lágrimas, muitas das vezes, elas não são o final de tudo. Às vezes elas são o recomeço. E nós precisamos compreender que algumas lágrimas, quando saem do nosso coração, substituem as palavras que nós não conseguimos falar em português para o Senhor. Nós vemos uma mãe chorando, não agora aos pés da cruz, mas diante de um sepulcro, separado por uma pedra. E que dor Maria sentia no coração. Nessa meditação somos convidados a refletir sobre a solidão, porque Maria ali naquele exato momento, Maria não só chorava, Maria também sentia solidão. E nós precisamos aprender com Maria. Nos últimos tempos, a solidão está destruindo a nossa geração. Quando preparava este momento, fazia um pequeno estudo sobre a solidão. Diz que a solidão gera depressão, ansiedade, dá risco de doenças do coração, derrame, transtorno mental. Quantas coisas acontecem e têm acontecido na nossa vida ultimamente, porque nós estamos vivendo tempos de solidão. Nós estamos esquecendo que temos uma mãe que é modelo, que suportou toda a dor, todo o sofrimento e toda a solidão diante do sepulcro do seu filho. Quando sentimentos como esse bater no nosso coração, olhemos para a Virgem Maria. Ela não é indiferente também à nossa dor. Talvez você está aqui hoje sofrendo crises, depressões, tantos outros problemas, tem chorado pelas situações difíceis na sua vida. Olha para a imagem da Virgem Maria, deixa ela consolar o seu coração, deixa ela confortar o seu coração. Nós precisamos aprender com ela, meus irmãos. As lágrimas, volto a dizer, a solidão, as perdas, não é o final de tudo nas nossas vidas. E isso Maria comprova para nós. Queira, nessa noite, entregarmos o nosso coração, as nossas dores, as nossas decepções, as mães que têm os seus filhos, mas muitas das vezes eles vão morar longe e a saudade aperta, as mães que veem os seus filhos nas drogas. Eu quero falar para todos vocês que nos últimos tempos têm chorado, têm sentido a solidão, têm sentido o aperto no coração. Se apega com a Virgem Maria, ela vai te levar a Jesus. Ela sustentou a dor até o final.
E eu tenho certeza que com ela também nós vamos conseguir suportar as nossas dores até o final. Eu quero dar um exemplo para a gente encerrar esse momento. Eu pretendo não prolongar pelo horário, mas olha, na pandemia, no período que teve a dengue, quantos de nós choramos e estivemos em prantos porque pensamos que era o final da nossa vida? Eu não sei vocês, comigo aconteceu isso. Eu só encerro com esse pequeno testemunho para vocês compreender tudo o que eu estou dizendo aqui. Eu me recordo que em um domingo, Monsenhor, eu não tinha forças para ir participar da missa. Não conseguia tomar água, não conseguia comer. Eu não queria contar para minha família o que eu estava passando, mas o sentimento que eu tinha era de morte, era que tinha chegado ao fim. Eu me recordo que eu pedi um irmão extraordinário da Eucaristia que pudesse levar a Eucaristia para mim, porque eu não conseguia participar da Santa Missa. Eu me recordo, Monsenhor, que quando recebi a Eucaristia, eu caí no chão de joelhos, a minha esposa, a minha filha não compreendeu o quanto eu chorei naquele dia, o quanto aquelas lágrimas para mim representaram um tempo de vida nova. E eu confesso para vocês, eu não estava conseguindo caminhar, eu só chorava. Após receber a Eucaristia, o corpo de Jesus, o Senhor me levantou daquela situação de morte. Eu estou aqui hoje meditando a 7ª dor para vocês. Quantas pessoas ficam com sequela, precisou tomar vitaminas. O que me sustentou foi uma mãe que nos consola e o corpo de Jesus que dá a vida a todo aquele que está em situação de morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.